quem é elegível a se candidatar, ou seja, quem é elegível para se candidatar, como podem ver. Que tem os candidatos, tem aqui também a idade, também tem aqui os países que eu estava a falar que é importante, temos aqui. Olá, outro lado. Espero que esse vídeo vos encontre bem de saúde, de acordo ao seu fuso horário em que estarás acompanhando. Para quem não me conhece, chamo-me Marcos Fernandes e sejam todos bem-vindos ao nosso canal Estudante do Outro Lado. Se você caiu de paraquedas, não perca tempo, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o seu gosto. E você que já é inscrito no canal há um bom tempo, mas não tem o seu sininho ativo, please, ative o sininho, que vamos andar junto. Vai! Bolsa de Estudo da Mandela Washington Fellowship. Cronograma de inscrição e seleção: 15 de agosto de 2023, aplicativo aberto. 12 de setembro de 2023, prazo de inscrição. Novembro de 2023 até janeiro de 2024, semifinalistas entrevistados pela Embaixada e Consulado locais dos Estados Unidos. Março de 24, candidatos notificados de seus status. Maio de 24, procedimento de visto e orientação partidas para finalistas. Junho de 2024, fellowship começa nos Estados Unidos. Para mais informações, leiam a descrição do vídeo. Desculpa família por invadir aqui um pouquinho o vídeo. Vou falar rapidíssimo sobre a Bolsa do México. Uma Bolsa do México que é extremamente ligado ao intercâmbio do México. Há inscritos que pediram e há um inscrito aqui no canal do YouTube. Ele escreveu acho 2 vezes ou 3 vezes em comentário de vídeo diferente a pedir que eu fizesse um vídeo como aplicar para este mesmo intercâmbio no México. Então, família, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, link para que vai dar acesso para poder aplicar, e também o link do vídeo como aplicar. Por que eu vou dizer um vídeo como aplicar? Eu não vou fazer mais um vídeo novo a explicar porque não foge da forma como se aplica para a bolsa do governo, é totalmente igual. Então, para essa questão do intercâmbio a MESH, como dizem assim, né? Intercâmbio a MESH 2023, vocês poderão ter o link aí na descrição do vídeo, também o próprio vídeo como aplicar, e poderão fazer a aplicação do mesmo, tá? Família do outro lado. E já agora, o nosso irmão que pediu, que se tiver a ver o vídeo, deixa aí nos comentários qualquer inquietação no Instagram. Não esqueça, deixa o nosso like, partilhem com amigos, familiares e também sigam nossas redes sociais. Olá família do outro lado, como de hábito, mais uma vez, já estou aqui para esclarecer como aplicar para mais uma bolsa de estudo, dessa vez Estados Unidos, que muitos de vocês pediram. E hoje vou explicar como aplicar para a bolsa de estudo Mandela Washington Fellowship. Como podem ver, é uma bolsa para os Estados Unidos e todos os estudantes dos países que eu vou citar aqui que têm interesse de concorrer para essa bolsa de estudo, é só aplicarem neste link, que o link vai estar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário afixado. E também é importante frisar que são apenas os países elegíveis. Então vamos aqui ver os países elegíveis. Que é possível, ou seja, que possam aplicar para essa bolsa de estudo. Como podem ver aqui tem quem é elegível a se candidatar, ou seja, quem é elegível para se candidatar, como podem ver. Que tem os candidatos, tem aqui também a idade, também tem aqui os países que eu estava a falar que é importante. Temos aqui Angola, Benin, Burkina Faso, Camarões, Cabo Verde, República Centro-Africana, Chad, Comoros, República do Congo,
temos também aqui Guiné-Bissau, Moçambique. Olha, a maioria dos meus inscritos aqui no canal tem aqui o país como Angola, pois eu sou angolano, fico feliz, Angola é elegível. Também temos aqui um Cabo Verde e também temos aqui Moçambique, temos também Guiné-Bissau, temos também Guiné, temos também Madagascar, também temos São Tomé, temos Senegal, temos Zâmbia, África do Sul, Quênia, Malawi. E já agora, você que está aqui, que é moçambicano, deixa aí nos comentários, quero ver. Que é guinense, deixa aí nos comentários, quero ver. Que é cabo-verdiano, que é santomense, quero ver. Notando, é uma bolsa apenas para estudantes africanos, pelo que vemos aqui os países elegíveis, né? E para mais informações, podem se dirigir até a embaixada dos Estados Unidos no vosso país. Só para os países africanos que estão aqui na lista, como podem ver, né? Estão aqui na lista. Então, sem mais delongas, vamos lá mostrar como aplicar. Podem ver aqui as datas, cronograma, como já eu disse no princípio. Então, vou clicar aqui em Aplique Agora. Podem ver aqui, inscrição para a Bolsa de Estudo Mandela Washington 2024. Aqui tem registro de um novo utilizador e aqui tem login de usuário existente. Aqui tem colocar tudo isso aqui, mas não nos importa aqui. O que me importa é aqui registro de novo utilizador. Depois eu vou explicar do zero. Clicar aqui, clica aqui para iniciar um novo aplicativo. Assim que eu cliquei, apareceu aqui consentimento universal de privacidade e REX. Vai vir um montão de informação que eu já li para não roubar muito tempo, então eu vou clicar aqui. Tendo li este aviso, dou consentimento para o uso dos meus dados pessoais e as transferências de dados pessoais para o exterior, para os fins descritos nesse aviso. Eu clico aqui em salvar e continuar. E depois aqui vem, coloca o seu e-mail. Tem que colocar o seu e-mail para criar a conta. Depois clicar aqui, enviar. Depois de colocar o e-mail, é só clicar aqui, enviar e e-mail de confirmação. Clicar em enviar e-mail de confirmação. Está a processar. Vem com uma informação bastante importante, como aqui mostra. Crie sua conta. Diz aqui, enviamos a você um e-mail para criar a sua conta. Por favor, verifique a sua pasta de spam, ou seja, o lixo eletrônico ou promoções se e-mail não aparecer a sua caixa. Ou seja, temos que ir ao nosso e-mail e ver na caixa de correio. Caso não esteja na caixa de correio, teremos que ver na nossa caixa de spam, como de hábito, não é? Já recebi o e-mail, o que tem que fazer é clicar aqui no link, pois se não clicar terá problema, pois depois de fazer esse processo só terá 60 minutos para poder resolver o problema, né? Que é para continuar. Clicar. Então, já estamos aqui o espaço para preencher, para criar conta, como aqui diz, né? Crie sua conta, que tem um e-mail, como já coloquei, que tem que colocar a senha. Essa senha você tem que criar, depois confirmar, depois confirmar aqui os retângulos e depois clicar aqui criar a sua conta. Vamos colocar aqui uma senha. Depois de tudo, é só clicar aqui e criar uma conta.
Depois aqui aparece informação bastante importante. Tem a ver com o aplicativo. Como podem ver aqui, é minha aplicação. Aqui tem alguns dizeres que é bastante importante que vocês leiam. Mas vou fazer o resumo. Está a dizer que têm que preencher os campos que contêm asterisco vermelho. A sua inscrição deve ser preenchida em inglês, nada em português, tudo em inglês, família do outro lado. E também aqui já mostra o processo de seleção, como já havia dito no princípio do vídeo. E também fala com opção aberta, baseada, mérito. Podem ver aqui algumas informações, né, como histórico e outras informações, mas aqui não importa. Vamos lá começar aqui. Aqui tem a elegibilidade, depois aqui vai ter informações gerais, depois vai ter aqui o currículo, vai ter aqui a experiência profissional, vai ter aqui educação, vai ter aqui outras formações e certificações profissionais. Terá aqui trabalho de comunitário e voluntário, prêmios, honra, habilidades profissionais e muito mais. É bastante campos que temos que preencher, família, muito campo. Então vamos com calma que tem que preencher tudo em inglês. Tudo tem de ser em inglês. Então, se eu tiver a preencher aqui em português, é apenas para vos dar um esclarecimento, vos ajudar apenas, tá? É uma simulação. Então, se eu preencher em inglês, clicar aqui em legibilidade, que é o primeiro passo. Aqui fala sobre a legibilidade. É importante vocês lerem essa informação que está aqui, mas como eu já li, vou diretamente aqui para fazer o preenchimento, para aceitar tudo. Aqui diz qual é o seu país de cidadania, aqui para colocar para seu país, vou colocar aqui Angola, sou angolano. Se verem como estava a falar, é só para países africanos que estão aqui nesta lista, que são legíveis para essa bolsa, Angola. Depois daqui pergunta, você tem um segundo país de cidadania, ou seja, se tu tens dupla nacionalidade, eu vou colocar não, porque eu não tenho. Depois aqui tem qual é o seu país de referência. Ou aqui diz ainda, se não tiveres a entender, o país cujo residentes são legíveis para Mandela Washington Fellowship, ou seja, né? Fellowship. Ou seja, que tem que colocar um país de residência, onde é que você reside agora, mas tem que ser um país na qual esteja dentro dos países elegíveis para a mesma bolsa de estudo. Vou colocar aqui Angola. Depois aqui diz, você vai residir permanentemente em Angola a partir de 1 de maio de 2024. Eu coloco sim, porque tem que saber quando é que a bolsa vai fazer a seleção do seu todo, né? Como é que eles vão estar a selecionar, quando é que vai chegar o resultado. Antes de eu preencher aqui, posso mostrar aqui para poderem conseguir perceber bem, família. Aqui tem essa parte aqui, olha, ele mostra aqui, março 2024, candidato notificado de seu estado. Maio 24, é por isso que eles fazem aquela pergunta, quer dizer, quem está a concorrer, é importante estar no país de origem, onde tiver a concorrer para a bolsa de estudo, nesta data, tem que estar lá. Por isso é que aqui vem essa pergunta, né? Por isso é que aqui vem a pergunta. Ela aqui mostra, né, se vai estar, sim, vou estar colocando aqui sim. Depois diz aqui qual é a sua data de nascimento, alistada no seu passaporte de identidade. Tem que colocar aquela data, vou colocar uma data. Depois de preencher tudo isso aqui, vem também aqui, você é um cidadão americano residente? Não, não sou. Depois vem aqui, você ou algum membro da sua família imediata, pais, irmão, cônjuge, empregado dos Estados Unidos, como não tem, eu coloco também não. Depois aqui vem, você já participou da Mandela Washington Fellowship, eu coloco também não. Depois aqui diz gerar PDF, que é da informação que você colocou. Depois aqui diz salvar e resolver e tem salvar e continuar. Salvar e continuar. Bom, aí já está feito. Vamos aqui, tem aqui outro campo, né? Nome conforme aparece no seu passaporte ou bilhete de identidade do governo.
Aqui é para colocar o nome. Nome do meio, posso colocar isto aqui, porque tudo isso aqui é uma simulação que eu vou colocando aqui para vos ajudar. Lembre que tem que preencher tudo em inglês. Data de nascimento, depois aqui dá para perguntar o sexo, colocar aqui macho, que o país está tudo correto. Depois daqui consulte as instruções do aplicativo para obter as definições destes locais. Aqui vocês podem fazer isso, eu como já fiz vou direito. Depois diz, um ou ambos de seus pais são cidadãos americanos? Não. Atualmente você mora em uma capital nacional? Coloco aqui sim. Que tipo de local melhor descreve onde você mora atualmente? Uma grande cidade, outra cidade, é rural? Tanto faz, né? Eu, como estou a vos explicar aqui uma simulação, eu posso colocar apenas o que acho fácil para poder vos explicar. Você mora no mesmo local em que trabalha atualmente? Logo que sim. Você cresceu em uma capital nacional? Coloco que sim. Que tipo de local melhor descreve onde você cresceu? Posso colocar aqui grande, tanto faz. Depois aqui diz, você não precisa de um passaporte para se candidatar a fellowship. No entanto, se você for selecionado, será necessário ter um passaporte válido até, pelo menos, no dia 28 de fevereiro de 2025 ou 31 de março de 2025, ser selecionado para experiência e desenvolvimento profissional. Vou clicar sim. Então é bastante importante que o vosso passaporte tenha uma boa data de validade, senão vai ser difícil aplicar aqui. Deixa eu colocar a data. E depois vou clicar salve e continue. Ou continuar. E depois vamos aqui com o currículo CV, experiência profissional. Aqui, como podem ver, tem algumas dicas, ou como já li, é importante que vocês leiam. Aqui é para você colocar as suas experiências em ordem cronológica inversa. Bastante importante. E lembrem-se que tudo tem que estar em inglês. Aqui diz, nunca teve nenhuma experiência profissional? Se nunca, você tem que colocar aqui, nunca. Nunca, e vai ficar assim. Agora, se você tem, é só clicar que poderás preencher, né? Como aqui diz, você está atualmente empregado, eu coloco que sim. Ele vai aparecer para você poder preencher um montão de informações. Mas como eu não quero que o vídeo fique tão longo, eu posso colocar aqui não. É só esclarecer e colocar aqui nunca. E fica assim, depois clico em salvar e continuar. Depois aqui aparece mais outra informação de novo, né? Currículo, CV, outras formações e certificados profissionais. Lembrando, se vocês tiverem experiência, trabalham, já trabalharam, coloquem lá, é importante para a seleção dos mesmos, como foi esclarecido no princípio do vídeo. Aqui vem mais outra informação de novo, né, sobre o currículo, como já acabei de dizer há pouco. É importante falar um pouquinho sobre certificados profissionais de ordem cronológica inversa, falar sobre a instituição educacional estabelecida como uma certificação profissional. Por exemplo, você participou de uma Olimpíada de Matemática Internacional, por exemplo, você participou de um sábado acadêmico, também se você participou de um concurso na escola, e também se você conseguiu um certificado de mérito. Também é importante colocar aqui todas essas informações, porque vocês vão estar a concorrer com estudantes internacionais de outros países de África, que na qual foram citados aqui no princípio do vídeo. Então, eu posso colocar aqui nunca tive, mas se você tiver, é só clicar aqui. Se já tiveram, é só você tiver que clicar aqui e depois colocar aqui adicionar, e vocês vão preencher todas as experiências que vocês já tiveram. Clique aqui que nunca tive, você clicar aqui nunca tive, clica aqui adicionar experiência e vai aparecer sempre, vão colocar o tipo de treinamento, do nome do certificado que vocês obteram, vão colocar aqui o formato do programa. É extremamente importante, pois está em asterístico vermelho, então é importante preencher. E descrição, sem palavras, e tudo isso sem palavras para a descrição do mesmo, falar sobre o mesmo treinamento, mas tudo tem que ser em inglês, família. Depois você pode colocar aqui, né, como está a dizer que nunca tive, clico aqui e só vai continuar.
Depois aqui aparece currículo, CV, comunidade e voluntário. Aqui o que é que tem que fazer? Tem que colocar se você já teve uma experiência de voluntariados, melhor assim dizer, até um certo ponto. Também tem que preencher, também tem que colocar. Também tem que colocar aqui, bastante importante. Aqui pergunta também, aqui te pergunta, já fez um trabalho comunitário, voluntário? Isso é simples. Se, por exemplo, na sua zona de conforto, no seu bairro, você participou de uma campanha, na escola participaste de uma campanha, no serviço participaste de uma campanha, você vai colocar a data, tudo isso aqui, não precisa meter certificado aqui, depois você só tem que escrever a descrição do que você aprendeu, do que foi bom para você. Se você já foi também um líder, idem. Vou colocar também nunca e vou clicar aqui salve e continue. Mas vocês têm de preencher, são campos que não têm asterístico. E depois aqui, mais uma vez, currículo de prêmio de honra, bolsa de estudo, subsídio. Olha, há pouco falei sobre isso, mas aqui está aparecendo o campo correto, prêmios, honra, bolsa de estudo, subsídio, muito bom. Aqui também tudo tem que ser feito em inglês, preenchido sempre em inglês, aqui diz, nunca recebeu, ou seja, nunca recebi honra ou prêmios. Se você nunca clica aqui, se você já tem que preencher, porque em asterístico vermelho é muito importante. Depois vai ter que fazer uma descrição de 100 palavras, muito importante. Eu aqui posso dizer que já, né? Posso dizer que já recebi, preencher tudo isso que está cá. Vou preencher o título de honra do prêmio, vou preencher a organização de instituição no qual o prêmio foi recebido, vou preencher a data, vou preencher também as informações do que aconteceu, como é que fiz, tudo isso aqui. Mas como eu estou aqui para vos esclarecer rápido, vou clicar aqui em nunca recebi. E vou clicar aqui em salvar e continuar. E depois aqui vai aparecer competência profissionais. É importante também. Vamos ver aqui, aqui diz línguas. Preencha cada idioma que você fala, começando com a sua língua materna. Por favor, ordene seu idioma com base a sua influência, listado o primeiro idioma no qual você é mais fluente. Link, use o link, adicione outro idioma para adicionar outro idioma. Aqui para escolher, para escrever a linguagem, primeiramente a sua linguagem materna, né, que você fala, a língua materna. Aqui, por exemplo, para mim é português. E depois aqui para você adicionar as outras que você tem domínio, e também depois aqui vem a proficiência em computador e software. Se você domina o computador, consegue trabalhar, por exemplo, com Office, Word, Web e muito mais por aí fora, mídia social, Canvas, tudo isso. Também para adicionar aqui é importante, tudo em inglês, tem asterístico vermelho. Não esqueçam disso, família. Se tiver mais informações, que sabe que vai aumentando e vai avançando. Tem que adicionar, é só clicar aqui, pode adicionar mais um. Se quiser remover, é só clicar aqui em remover. Outra língua, colocar em inglês. Tem mais também o espanhol, tem o mandarim, tem o francês, adiciona também aí, vai ajudar bastante. E temos aqui a proficiência em computador. Se tem domínio, é só escrever aqui habilidade com computador ou software. Você pode escrever, por exemplo, se você, como falei do Word, também se você, por exemplo, é um estudante de construção civil de arquitetura, domina AutoCAD, domina Sketch, 3D Max, Revit, entre outros, família BIM, é só também escrever aqui. Só vai continuar. Depois aqui vem outro campo, né, que é currículo CV, publicações, conferência e apresentações notáveis. Olha, essa bolsa vai ter que se preencher muita coisa, é trabalho, família, trabalho mesmo. Aqui tem até informações também, tem que ler, é bastante importante. Eu aqui não preciso ler porque eu já sei o que vou fazer. E lembrem, preencher tudo em inglês. Aqui tem que trabalhar mesmo, aqui tem que trabalhar. Aqui diz, não tenho nenhuma publicação, conferência ou apresentação para listar. Depois aqui diz, liste todas as publicações, conferência ou apresentação notáveis. Tudo em
apenas 250 palavras. Deixa eu escrever tudo isso aqui. Tudo tem que ser feito em inglês. Por favor, não use tradutor. Se usar Google Tradutor vai ter erro, vão ter problemas. Depois de preencher tudo é só clicar aqui em salvar e continuar. Depois aqui aparece novo currículo, CV, associações e filiações. Se não tiverem a entender algumas coisas, é só lerem sempre aqui o retângulo azulinho, pode daqui dar algumas dicas de como é que tem que ser feito. E aqui diz, né, não tenho nenhuma associação ou afiliação para listar. Por exemplo, se você tem um grupo estudioso ou faz parte de um grupo de dança, um grupo escolar que tem uma associação dos estudantes, ou uma academia na qual você frequenta, você pode escrever também, é bastante importante, pois aqui a seleção é feita de acordo com o seu histórico profissional, o seu histórico acadêmico, atividades, tudo isso aqui é bastante importante. Então, se não tiver, é só clicar aqui, depois salvar e continuar. Depois aparece aqui informações demográficas. Também, como disse, se tiver entender isso, olha que o retângulo tem bastante informações, como é que funciona. Mas como eu já sei, vocês têm de ler, eu vou vir aqui diretamente. Os candidatos com deficiências e condições crônicas de saúde são incentivados a se inscrever e fornecer informações sobre a sua deficiência e quaisquer acomodações necessárias para remover barreiras à participação enquanto estiver nos Estados Unidos. Então, se tem problema, se é alguém com deficiência, diz aqui, né, consulta as inscrições aqui, ou também aqui, como, por exemplo, né, aqui tem as instruções, tem a inscrição e aqui tem as informações para bolsistas com deficiência. Por exemplo, se você é alguém, um cadeirante, tem uma deficiência, é só clicar aqui que poderá aplicar. Como é que vai ser? Depois de chegar esse campo, aqui tem que preencher aqui. E depois aqui diz, você se identifica com uma pessoa com deficiência ou condições crônicas de saúde? E se sim, coloca sim, se não, não. Aqui pergunta, deficiência física, deficiência auditiva, deficiência... não tem nenhum problema, hepatite, aí desse nada, é só colocar, não coloca nada, não preenche nada. Mas se tiver um outro problema que aqui não dá, é só colocar aqui outro. Como não tem nada aí, não coloco nada. E se não quiser responder, coloca aqui, prefiro não responder. E depois aqui, se também não quiser responder, aqui diz, né? Não me identifico com nenhuma das doenças de saúde, então é só clicar aqui. Ou se não quiser, pode apenas clicar, prefiro não responder. Pois é um campo que tem que se preencher, né? Mas não tem asterisco vermelho. É importante também saber como é que está o seu quadro de saúde, porque faz para o exterior, tem que estar bem de saúde. Depois aqui diz, né, o que é melhor descrever a sua identidade ou expressão de gênero. Colocar aqui macho, você se identifica com minha mamã, prefiro não responder, pode colocar isso, é livre. Quais são os seus pronomes, ela, dela, prefiro não responder. É normal colocar para não responder. Alguns dos itens a seguir se aplica a você, sou a primeira pessoa da família, a viajar para o exterior, já viajei para os Estados Unidos. E também, se quiser prefiro não responder, pode colocar. Também, se quiser prefiro não responder, pode colocar e depois fazer o seguinte, salvar e continuar. Pois aqui tem informações de contactos, que é bastante importante, né? Tem asterisco vermelho, lembrem, sempre que tiver asterisco vermelho é importante preencher. Aqui tem o telemóvel, e-mail, colocar aqui o telemóvel. Coloco aqui o telemóvel de trabalho, se eu quiser colocar aqui, posso colocar este. E vem aqui preencher também, né? Endereço permanente, endereço físico, onde você sempre pode ser encontrado. Eu posso colocar aqui, já tenho aqui essas informações, coloco igual. Lembra que tem que preencher em inglês, eu estou a preencher em português, é para apenas vos ilustrar. Depois de preencher tudo, só clicar, salvar e continuar. Tem um problema aqui,
Temos que resolver a questão do número. Só tirar aqui os mas, depois colocar aqui, salvar e continuar. Depois aqui aparece experiência profissional e ou educação atual. Experiência profissional e ou a educação atual. Se estás na universidade, qual é o grau que você possui agora. Aqui tem experiência educacional. Nessa sessão, você será solicitado a confirmar os detalhes educacionais fornecidos na seção currículo. Qual é o seu maior nível de escolaridade? Você que escolhe: primário, bacharelato, sem educação formal, mestrado, doutorado, escola técnica profissional. Posso colocar certificado profissional, se você fez apenas um college, né, como certificado profissional normal, ou se você já fez o quê, ou então escola técnica profissional, como ensino médio. E depois aqui tem experiência profissional, né, que se você tem, por exemplo, nessa sessão você será selecionado a confirmar os dados profissionais com relação ao CV. Depois aqui diz, selecione até 5 setores da lista abaixo no quais você tem experiência ou interesse, e isso ajuda a entender melhor a sua área profissional em foco. Vou colocar aqui, né, alguns que eu acho que para mim ajuda. Tem tecnologia, tem marketing, nutrição, tem jornalismo, tem engenharia, coloco engenharia, posso colocar educação, colocar apenas 5, arquitetura, e já tem uns 5, não falta mais um, coloco aqui arte, música e cultura, moda. Depois de preencher tudo isso aqui, diz aqui: você é ou já foi funcionário público, provavelmente é eleito. Coloco não, nunca fui. Depois de preencher tudo, é só clicar em salvar e continuar. E depois disso aqui, engajamento. E ali, esse engajamento diz: nessa sessão você poderá responder, ou você responde a pergunta sobre como ficou sabendo sobre a Mandela Washington Fellowship. Tem que saber, né, explicar aqui. É só dar um feedback básico. Pode saber aqui como você ficou a saber sobre a mesma bolsa de estudo, né? Ou seja, é só clicar aqui, embaixada do consulado dos Estados Unidos, no seu país, ou uma agência, um amigo, rádio, televisão, jornal, outro. Eu vou colocar aqui, a embaixada tanto faz. Depois, você já se inscreveu? Não. Você já participou? Também não. Você já participou no outro programa? Não, também. Depois aqui diz, organizou um evento, ou ali serve a uma sessão na comunidade? Também não. E vou clicar aqui, salvar e continuar. E aqui aparece experiência do programa do governo dos Estados Unidos. Se não tiver a entender, mais uma vez eu só lerei o retângulo que poderão entender bastante. Depois aqui tem também: você já participou de um dos seguintes programas patrocinados pelo governo dos Estados Unidos? Nenhum. Vai baixando e clicar aqui, salvar e continuar. Eu cliquei nenhum porque não participei em nada, só estou dando aqui um exemplo. E depois aqui tem viagem nos Estados Unidos. Aqui é para falar se você fornece informações sobre a sua viagem passada ou planeja para os Estados Unidos, se é aplicável. E depois aqui diz: você já viajou para os Estados Unidos antes? Coloco não e salvar e continuar. Depois aqui diz língua inglesa, nível de língua, né? Aqui aparece várias informações. Como já li, sobre a proficiência de alto nível inglês escrito, falado, necessário para a Mandela. É muito importante para essa bolsa aqui da Mandela Washington Fellowship. É muito importante. A língua, vamos ver aqui. Observe que você pode ter mais de um idioma nativo. Verifique as instruções de aplicações para mais detalhes.
Se vocês não sabem sobre as instruções, é só clicarem aqui, poderá aparecer link. Em inglês é a sua língua nativa, você pode colocar sim ou não. Como a minha não, eu coloco aqui não. Depois aqui diz, avalie a sua proficiência em inglês na comunidade interpessoal. É iniciante, novato, intermédio, avançado, muito avançado. Posso colocar aqui avançado. E depois aqui diz, avalie a sua proficiência no livro de apresentação, avançado. Avalie a sua proficiência no livro de escrita, avançado. Avalie o nível de proficiência no nível auditivo, avançado. No nível de leitura, avançado. E depois clica em salvar e continuar. E depois aqui aparece caminho do instituto. Aqui tem a ver com a liderança e negócio, tudo que tem a ver com o caminho do instituto. É bastante importante também vocês lerem, mas como eu já li, eu vou diretamente ao assunto. Diz aqui faixa preferida, primeira escola. Coloco aqui a primeira escola, tem aqui liderança de negócio, tem aqui liderança de engajamento cívico, gestão pública, tem aqui segunda chance, tem que escolher, são 3 chances que terá de escolher, são 3 chances que poderão escolher. Aqui também explica tudo, como é que é, se essa aqui é para que área, se essa aqui é para que área, se essa aqui é para que área, está tudo ali. Então vou chutar apenas o primeiro como regra, como está a aparecer aqui, vocês escolhem o que acham conveniente para vocês, família do outro lado. Eu vou clicar em salvar e continuar. Depois vem aqui declarações pessoais. Agora no campo declaração pessoais. Se não tiver a entender, leiam um retângulo. Como eu já sei, vou avançar. Aqui tem o plágio e controle de trabalho original. Concordo aqui, né? Aqui você tem que ler todas as respostas nas inscrições. É algo muito importante. Plágio, contrato de trabalho original. Por exemplo, é muito importante saber que cada candidato tem que preencher de sua forma. Não que, por exemplo, se tiveres um amigo que se candidatar junto e vocês estão a copiar-se a morte do artista, a família do outro lado, vão vos eliminar. Então vou confirmar. Depois diz aqui um ensaio longo, né, que tem que ver 250 palavras. Forneça uma visão geral de suas principais realizações profissionais do ano passado, bem como as suas metas e aspirações de longo prazo. O que te motiva a trabalhar na área que você fez. Só clicar aqui, escrever as privadas, preencher tudo isso aqui, são 250 palavras, tudo em inglês, por favor não usem Google Tradutor ou outro tradutor. Depois também aqui tem, com base a sua compreensão da sua linha de estudo, de instituto, também tem que preencher. Depois leiam para poder perceber. Eu, como já sei, só tem que preencher tudo, são 200 palavras, 250 palavras. Depois tem um ensaio curto também é importante, porque contém asterisco vermelho. Tudo que contém asterisco vermelho para a família é bastante importante. Também aqui a mesma coisa, é para preencher sobre valorizar a diversidade, inclusão de sensibilidade, esforço incluído. É uma bolsa que tem que preencher-se bastante. Usem a cabeça, não usem tradutor. É bom saber o inglês. Depois também aqui tem a resiliência, especialmente diante da mudança repentina. Também tem que preencher tudo aqui. Tudo tem que ser preenchido. Ler atentamente e preencher, porque são declarações pessoais. Depois de preencher tudo, é só clicar em salvar e copiar. E salvar e continuar. Depois disso aqui, estamos no campo de experiência opcional de desenvolvimento profissional. É já opcional, como vejam aí. Que diz, você gostaria de se inscrever na experiência de desenvolvimento profissional da Bolsa Mandela? Coloque sim. Vai explicar. Depois de você colocar sim, todas as respostas devem ser escritas em inglês. Já estão avisados. Tem que preencher também 150, aqui já é 150 palavras para preencher sobre uma breve descrição do seu trabalho atual, tanto profissional quanto da comunidade. Tem que explicar. Também aqui tem que preencher, esclarecer quais são os objetivos da sua experiência de desenvolvimento profissional, as habilidades, conhecimento transferíveis, tudo isso tem que também preencher. Se eu colocar não, também ele vai me dizer nada. Eu vou colocar, mas esse aqui contexto de vermelho é importante, mas eu posso colocar não, porque só vos esclarecer. Vou clicar aqui em salvar e continuar.
Depois de eu preencher tudo, já vem aqui esse campo, concluído, tudo vem concluído. Se eu quiser revisar e enviar a inscrição, clico aqui. Se eu quiser gerar PDF, posso clicar aqui gerar PDF, vai gerar tudo em PDF e poderei ter um documento, né, caso eu queira, mas agora eu vou clicar aqui, né, revisar e enviar a inscrição, clico aqui para fazer uma verificação, pois já está assim, se eu clicasse em PDF, poderia vir todo esse documento assim, em PDF, tudo já verifiquei, depois vou fazer que vou clicar aqui em enviar a inscrição, clicar aqui em enviar a inscrição, ela aqui vai aparecer, enviar a inscrição, você está prestes a enviar a sua inscrição para Mandela, Washington, Fellowship. Depois vem aqui, a sua inscrição será enviada e se tornará somente leitura assim que você clicar no botão enviar, depois diz, né, enviar. Quando clicar em enviar, para prosseguir você receberá um e-mail de confirmação em breve. Se você não receber o e-mail de confirmação em 48 horas, confirmando que a sua inscrição foi recebida, primeiro verifica a sua pasta de spam do lixo eletrônico, entre em contato. Caso depois de ver a sua candidatura e ver que passou 2 dias e não foste notificado nem que a sua candidatura foi enviada com sucesso, nem em correio normal, nem no spam, é importante que tenha que escrever neste e-mail que está aqui neste correio. Tem que escrever aqui neste e-mail para poder assim receber um feedback. É importante também verem na caixa de spam e procurem bem no vosso e-mail. Caso não acontecer, é só escreverem aqui. Depois clicar aqui em enviar, a candidatura vai ser enviada, como já foi esclarecido. Então, família do outro lado, é mais um vídeo. Deixe o seu gosto, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, pois alteração no canal e teremos mais bolsas de estudo. Lembrando, há uma bolsa do México, uma bolsa do México que está disponível. Não postei um vídeo porque a forma de se candidatar ou de aplicar é a mesma da outra bolsa que eu já fiz um vídeo. Então, quem quer se candidatar naquela bolsa de estudo, vou disponibilizar o link no Telegram, vou disponibilizar o link também no canal aqui na descrição do vídeo, ou ainda poder disponibilizar o link na página do Facebook. Siga lá AFC, e também siga nosso Instagram, também siga nosso canal do Telegram. Então poderá acompanhar o vídeo da Bolsa do Governo Mexicano e também é tudo. Muito obrigado, que Deus abençoe rico e poderosamente. Sucessos, fui! I feel like I'm losing my